Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Hoje estive na Presidência da República, no Palácio do Planalto, com o presidente Lula, acompanhado de mais um grupo de jornalistas de vários veículos da mídia digital, alguns, inclusive, que não são jornalistas, mas influenciadores, e que fazem um trabalho noticioso. Foi um encontro muito interessante e eu vou então, aqui, fazer um resumo para vocês do que foi esse papo, o papo com o Lula. Né? Isso vai ser o thumb de hoje, o papo com o Lula. E antes eu queria pedir para você que está nos assistindo que se inscrevesse no canal, colocasse lá o sininho para ativar as notificações e, se puder, dar um valeu demais ou um superchat, a gente fica feliz, muito feliz. Vamos lá, eu fiz aqui anotações sobre o evento de hoje e vou então ler aqui um pouco do que anotei para vocês. Primeiro, participaram da entrevista o Lula, a Janja, que chegou depois, e o Paulo Pimenta, ministro da SECOM. O Pimenta abriu a conversa, falou um pouco sobre o contexto da comunicação, a importância que será dada aos veículos digitais, dos veículos do campo progressista e independente, e aí passou a palavra para o Lula, que fez um discurso de uns 15 minutos, e eu anotei como pontos centrais. Primeiro, ele falou: olha, eu quero resolver as questões da educação, da saúde, da fome, eu ganhei para isso, meu compromisso com o social, um pouco do que ele já repetiu em vários outros eventos. Mas ele disse que o Brasil tem hoje 14 mil obras paradas, sendo 4 mil delas na educação, e que essas obras já estão com os laudos ambientais, orçamento aprovado, algumas orçamento interrompido, só colocar para funcionar, e que a prioridade deles será entregar essas obras, inclusive porque muitas delas são obras que eram prioridades, começaram no governo dele, da Dilma, e foram paradas porque o Bolsonaro não tinha interesse em investir nesses segmentos, por exemplo, como educação. Ele falou muita coisa da nossa época. E então a gente vai botar para rodar. Tocou na questão dos Yanomamis, falou: olha só, não dá para continuar desse jeito. A questão dos Yanomamis e do garimpo no Brasil é central, tanto do ponto de vista nacional como da repercussão internacional. O Brasil teria, segundo ele, 840 pistas clandestinas para pouso e vai ser feita uma ação não só no território indígena, mas em outras áreas do Brasil, para que essas pistas sejam eliminadas. Não vai ter mais aviação voando em pista clandestina no Brasil, segundo o Lula. Aí disso ele foi para a questão climática e disse que vai propor, né, para o Biden, no encontro que terá com o Biden, que exista uma instituição unilateral para discutir o tema do clima, que pode até ser na ONU, mas que poderia não ser também, e que ali não exista veto de países, e que um país não possa falar: não, eu vou lá aprovar no meu Congresso. Decidiu, fechou, tem que implementar, porque o clima não depende mais só de uma ação isolada de um ou de outro. Não adianta, se um fizer e outro não, isso vai criar problema a todo mundo. Eu demarquei esses pontos do Yanomami e da questão do clima, porque me pareceu o seguinte: tem um novo Lula aí nesse terceiro mandato, um Lula muito mais ecossocialista, um Lula muito mais preocupado com as questões ambientais. Né, falar do clima, falar da questão indígena, da preservação da floresta, de não ter desmatamento. Falou várias vezes que tem árvores de 800 anos sendo cortadas. Isso é um crime. Então, esse Lula do terceiro mandato é um Lula mais ecossocialista. Bom, na primeira pergunta que foi feita a ele sobre o papel das Forças Armadas, o Lula, aí
foi para a rodada de perguntas e logo se perguntou sobre o papel das Forças Armadas. Se não me engano, foi a jornalista do Meteoro. E ele falou, olha, o papel das Forças Armadas é segurança das fronteiras e das florestas. Vejam, tocando de novo nesse ponto. E diz que o Exército vai cumprir a Constituição enquanto ele for presidente e vai se ater essas questões prioritárias de defender a soberania brasileira, defender a biodiversidade, defender os povos originários aqui, os indígenas, e as suas terras, entre outras coisas. Falou também do Bolsonaro nesse momento, e deu uma frase de efeito, né? O Bolsonaro foi expulso do Exército porque queria explodir um quartel, e na presidência da República ele explodiu tudo, né? Além de ter colocado muito militar para trabalhar no Palácio, reclamou disso, muito militar no Alvorada e no Palácio do Planalto. E nesse momento falou que uma das coisas que ele tem como objetivo é diminuir o ódio na sociedade brasileira, mas também fez questão de pontuar que isso não é um problema brasileiro, que esse ódio está espalhado no mundo inteiro, tem na Espanha, na Hungria, citou a Grécia, citou a Itália, citou os Estados Unidos mesmo, citou vários países. Isso não é um problema nacional que não se resolve em um mês. Vai ter que ser feito num grande esforço para que essa chamada aí por alguns polarização, eu não gosto dessa palavra, eu acho que nós temos um problema de crescimento da extrema-direita que quer sequestrar a democracia, quer acabar com a democracia. Isso não é polarização, porque não é dentro das quatro linhas. Mas ele falou que esse fenômeno não é nacional, né? A gente sempre fala isso aqui, inclusive. Não tem PT nos Estados Unidos e tem extrema-direita e tem o Trump. Não tem PT na Hungria e tem o Orbán para fazer o que faz. Então, devagar com andor, e o Lula fez isso. O Haroldo, do Ceravolo, fez uma pergunta do Opera Mundi sobre se ele, no encontro com Biden, ia falar em reatar, se os Estados Unidos deveriam reatar com Cuba e Venezuela, ou parar de interditar eles nos organismos internacionais. Ele disse que o Lula sempre, o Brasil teve uma relação com Cuba e também com Venezuela, os governos dele, e que isso continuaria. O Brasil tem interesse na paz da América Latina e ele vai explicitar isso sempre para todos os presidentes da República, incluindo a reunião que o Biden vai ter com ele. Aí se falou de Lava Jato, se ele não tem constrangimento de ver lá o Moro no Senado, o Dallagnol no Congresso e outros membros, como a Damares e tal, como que vai ser a relação com esses deputados e senadores? E o Lula disse, olha, não vai ter relação. Essas pessoas não constam na minha lista de deputados federais e senadores com as quais eu vou conversar. Para ele, zero. Então, ele deu uma lambada no lavajatismo, de novo, e no extremo bolsonarismo. Um outro colega perguntou sobre a questão dos militares, né? Inclusive, e da relação dele com o Múcio, né? Se o Múcio não estaria sendo muito calmo, muito devagar, deixando muito espaço para que as Forças Armadas desobedecessem ou passassem dos limites que a Constituição lhe dá. Ele falou que não, mas quando, em relação à questão do 31 de março, que o Múcio, sim, fez uma declaração, o Lula falou que não tinha ouvido, dizendo, olha, vamos ter que ver, a gente tem que ter tranquilidade, já teve comemoração em outros momentos. O Múcio falou disso, o Lula falou que não tinha ouvido, mas que não vai ter. O Lula disse, não vai ter. Não tem esse papo. Já quando tive no governo, não teve isso de comemoração de Revolução de 31 de março. Se o companheiro Múcio falou alguma coisa nesse sentido, eu quero dizer que não vai acontecer comemoração de 31 de março do meu governo. Teve uma outra coisa importante, que foi fruto de uma pergunta dos nossos colegas do Tutameia, sobre a privatização da Eletrobras, e o Lula disse, olha, eu não tenho como
entrar em detalhes sobre isso agora, não entrei na campanha, se a gente vai ou não tentar reaver a Eletrobras, mas eu quero dizer que o advogado-geral da União, tá, meu pedido, vai entrar na justiça para rever o contrato da Eletrobras. Vai entrar na justiça contra o contrato feito por Bolsonaro na Eletrobras. Por que eu estou destacando isso? Porque o Lula foi nos detalhes do contrato. Segundo ele, só tem uma pessoa na direção da Eletrobras do governo que tem 40%. E mais que isso, para recomprar ações e chegar a ter maioria de novo, o governo tem que pagar 3 vezes mais que qualquer agente do mercado, que é uma loucura, né? Imaginar que o governo federal não pode recomprar ações. E está lá no contrato, então a AGU deve entrar com um pedido de revisão, né? Porque, na opinião do Lula, isso é um contrato absolutamente leonino. Ele também reclamou de que conseguiu nomear o presidente da Eletrobras só muito recentemente, o do BNDES só ontem, que as coisas demoram demais para andar, e que agora ele quer mudar o conselho da Petrobras, que, aliás, segundo o Lula, um conselheiro para participar de uma reunião por mês na Petrobras ganha R$200 mil. Coisas desse Brasil, né, onde o mercado está sobre tudo, né? Imagine um conselheiro participar de uma reunião ganhar R$200 mil. Enfim, foi uma entrevista, entrevista aí de 1h30, 2 horas, onde o Lula se mostrou, para encerrar, né, muito à vontade, muito tranquilo, quis falar de comunicação, falou que vai tratar a mídia independente com respeito, né, coisa que não houve nos tempos de Bolsonaro, e que o Paulo Pimenta também fez questão de afirmar isso. Eu acho que, de maneira geral, eu dei um resumo aqui bastante completo do que foi essa primeira entrevista do Lula no terceiro governo, né, com influencers, youtubers e alguns veículos da mídia digital, não só veículos progressistas, mas veículos da mídia digital como um todo. Nós, né, os mais veteranos que estávamos lá, já tivemos a oportunidade de entrevistar Lula em 2010, estávamos revendo, o Miro estava lá junto mostrando, o Eduardo Guimarães, então muitos de nós, depois de 12 anos, nos encontramos de novo numa entrevista com Lula no Palácio do Planalto, algo que durante um período dessa história do Brasil parecia impossível. E se realizou, para mim, inclusive, que tive em Curitiba entrevistando Lula quando ele era vítima de uma prisão injusta pelo lavajatismo, isso se torna um momento também histórico. Era isso que tínhamos para hoje neste Fala Rovai. Beijos a todas, todos e todes. Valeu!